Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Rádio Ativa. Hoje a Igreja no mundo inteiro celebra esta grande solenidade, que é a solenidade da Santíssima Trindade. E hoje a liturgia vai dando passos, e é bom a gente entender também que esta solenidade, a cada ano, traz leituras diferentes. Este ano que nós estamos no ano A, nós vamos verificar no livro do Êxodo a primeira leitura, e a gente quer colocar esta passagem dentro do seu contexto, porque aqui Moisés, vocês lembram do episódio do bezerro de ouro? Quando Moisés, descendo com as tábuas da lei, ele quebra as tábuas. E depois ele pede o perdão a Deus dos pecados daquele povo. E ele volta então, como diz a leitura de hoje, com 2 novas tábuas. E leva estas tábuas de novo para que Deus gravasse nestas tábuas os mandamentos de novo da aliança. E aí, quando ele se aproxima, na verdade Deus fala com ele da nuvem. Então a nuvem aqui, símbolo que exprime a presença de Deus que vem ao encontro do homem. E para o homem, Deus, então, é sempre esse mistério que se esconde na nuvem, mas também que se revela na nuvem. Para nós entrarmos no mistério de Deus, então nós precisamos de ter intimidade, nós precisamos de ter proximidade, nós precisamos de ter comunhão. Como nós falávamos domingo passado. Então, aqui hoje nós estamos sendo convidados a mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. Mergulhar na Trindade. E vejam bem que a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar a mais notável fórmula de saudação, que a gente chama de saudação paulina. Se vocês olharem todas as cartas de Paulo, você vai encontrar essa expressão, esta frase, e que nós a inserimos na liturgia da Santa Missa, porque em todas as Santas Missas, salvo raríssimas exceções, nós usamos esta saudação. Ou seja, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Então, ou seja, aqui eu estou falando da Trindade. Paulo faz a saudação em nome da Santíssima Trindade. Ou seja, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e a comunhão que o Espírito Santo proporciona. E um amor tão grande de Deus por nós vai mostrar o Evangelho. E eu sempre costumo dizer que este versículo, a Bíblia, toda ela é importante. Tem um monte de versículo bonito, tem um monte de versículo importante, mas na minha opinião, este é o versículo mais bonito da Bíblia. E por que não o mais importante? Guardem bem, João 3,16. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E quando o Evangelho diz isto, então ele está falando de um Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, envia seu Filho ao mundo para morrer por nós, para nos dar a salvação. É um Deus que é comunidade, é um Deus que não é egoísta, é um Deus que ele se reparte, como diz assim, por assim dizer, se desdobra
para a nossa salvação. Quando nós olhamos a expressão Trindade, você não vai encontrar na Bíblia, em lugar nenhum, Santíssima Trindade. Mas em toda a Bíblia, você vai encontrar passagens que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós poderíamos dizer assim, desde a criação, se você pegar o livro do Gênesis, lá estava o Pai Criador, lá estava o Filho Redentor, que ainda não tinha vindo ao mundo, lá estava o Espírito Santo. Então, ou seja, a Trindade já estava ali na criação. E quando nós falamos da Trindade, a gente precisa entender que, para não cometer erros, a gente vê até alguns filmes que cometem esse erro, não são três deuses, é um único Deus, mas em três pessoas. O Pai, que é a primeira, o Filho, que é a segunda, e o Espírito Santo, que é a terceira. E vejam bem, nós não podemos também confundir, porque embora as três pessoas formem um único Deus, cada uma dessas pessoas tem missão própria, funções próprias, e que nós não devemos confundir, não devemos cometer este erro. Então, a função própria do Pai é a função de criar, é o Criador. A função própria do Filho, Jesus Cristo, é a nossa redenção, é a nossa salvação, é ser o nosso Salvador. E a função do Espírito Santo é a nossa santificação. Então, é errado nós dizermos que Deus Pai é o Messias, que Deus Pai é o Emanuel. Não, isso é próprio, é Jesus Cristo, o Salvador. Quando eu vou me referir ao Espírito Santo, Ele é o Paráclito, Ele é o Defensor, Ele é o Santificador. E vejam bem que a Santíssima Trindade é um dogma da igreja. E por que que a igreja a coloca como dogma? Porque hoje é fácil para a gente encontrar tudo prontinho, né? Dá um folheto aí. No folheto está tudo prontinho, né? Se você pega a Bíblia também vem tudo escritinho. Mas nessa época aqui não tinha nada escrito, não. Nos primeiros anos da igreja, só tinha lá o Antigo Testamento. Os profetas, a lei, a Torá. Mas não tinha evangelho, não tinha as cartas de São Paulo, ainda estavam sendo escritas. Não tinha Apocalipse, não tinha nada. Não tinha o credo. Então, ficava muito mais difícil para eles abraçar a fé. E aí começou a se criar muita confusão. Né? Muitos falavam que o Espírito Santo não era Deus, aí que Jesus não era Deus, e começou essa confusão toda. Então a igreja precisou, através de dogmas que ela foi colocando ao longo da sua história, para decretar como verdade de fé. E aí quando nós chegamos na Santíssima Trindade, é muito interessante, porque diante de tudo isso que acontecia, nós tivemos muitos homens santos, doutores, a gente chama de padres da igreja, pai, e aqui a gente poderia dizer Santo Atanásio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, defenderam ali com unhas e dentes o dogma, o Espírito Santo como Deus. E aí nós tivemos então 2 concílios para fechar esse assunto. Nós tivemos um concílio de Nicéia e depois um concílio de Nicéia e Constantinopla. E a igreja, então, ela define, primeiro, nós temos o credo apostólico, que é o credo que a gente reza praticamente em todas as missas.
E ali, quando você vê o credo, você começa falando de quem? Creio em? Do Pai. Da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então lá o que eu falo? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Depois eu venho a segunda parte, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Não é? A gente vai rezando. E depois, creio no Espírito Santo. A Trindade está no credo apostólico como verdade de fé. E depois, ainda continuava muita confusão, então nós temos um outro credo, mas é credo do mesmo jeito, é o nosso credo também, mas chamado credo niceno-constantinopolitano. As pessoas dizem, ele é mais completo. Não, o outro é tão completo quanto este. Mas esse aqui, ele esmiuça mais as coisas. Vocês querem ver um exemplo do que é esmiuçar? Por exemplo, quando eu falo assim, qual é a capital do Brasil? O que vocês respondem? Brasília. Curtinho, né? Mas você poderia dizer, é Brasília, que é uma cidade que foi fundada em 1960, fica lá no Planalto Central do Brasil. Olha, você esmiuçou, mas é a mesma coisa. Brasília do mesmo jeito. Então aqui no credo, primeiro, quando eu falo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí se vocês pegar o folheto de vocês aí, nós vamos estar no credo niceno-constantinopolitano. Olha lá, vamos ler junto? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu esmiuço aquela criação que a primeira pessoa da Trindade é colocada aqui, o Pai, mas que já estava junto com o Filho e com o Espírito Santo. E depois aqui, tal qual o outro credo, também vai dizer, creio em Jesus Cristo, etc. e tal. Mas eu queria que vocês fossem, para a gente poder entender bem, lá embaixo, lá no finalzinho, número 1, lá embaixo, onde está escrito, creio no Espírito Santo. Acharam? Creio no Espírito Santo. Todo mundo achou? Vamos ler juntos aí, ó. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Está aí. Com o Pai e com o Filho, o Espírito é glorificado, adorado, ou seja, é a Trindade Santa, é Deus do mesmo jeito, então deve toda adoração. Diferente dos santos, que é veneração. É para dizer então que é pessoa trina, ou seja, o trinitário é pessoa divina. Tá? Então a gente tem que olhar para esse mistério desta forma. Uma outra coisa, alguns doutores da igreja, alguns teólogos vão dizer que Deus na Trindade, Ele é o amante, é aquele que ama. Jesus Cristo é o amado do Pai. E o Espírito Santo é o amor que o Pai derrama sobre o Filho e sobre os nossos corações. E aqui também é interessante nós olharmos quando estamos diante de um mistério. Primeira coisa, o mistério, ele não é para ser decifrado. O mistério não é para ser explicado. Se alguém chegar para vocês e disser, eu vou explicar para vocês o mistério da Santíssima Trindade, eu vou decifrar o mistério da Santíssima Trindade, sai correndo. Porque se é mistério não foi feito para ser decifrado, foi feito para ser contemplado. E a nossa capacidade intelectiva jamais vai entender o mistério de Deus. Até porque se entendesse não seria mistério. Então nós cremos pela nossa fé. Ou seja, uma posse antecipada daquilo que não vemos, daquilo que não temos provas cabais, mas nós cremos. A nossa fé nos leva a crer no mistério da Santíssima Trindade. Então que nós possamos, quando ler alguma coisa, quando ouvir alguma coisa sobre a Santíssima Trindade, a gente entender também uma coisa. Dizem os estudiosos,
O mistério da Santíssima Trindade é o maior de todos os mistérios de Deus. Vocês imaginam, né? Nós temos inúmeros mistérios. Mistério da encarnação, mistério da ressurreição, da redenção, mas o mistério da Santíssima Trindade, ele é o maior de todos. Porque nele se envolve esse amor do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Eu disse para vocês, não vou explicar, não tem como, não teria essa pretensão, mas eu gosto sempre de fazer uma comparação. É um pouquinho, é minha mesma. Não sei se tem isso escrito em algum lugar. Né? Mas só para a gente poder olhar para a beleza da Trindade. Vocês todos já viram uma fogueira. Agora é época de São João, todo mundo vê fogueira para todo lado. Não pode, né, fazer mais, mas a fogueira, vocês já viram? Quando a gente olha para uma fogueira, a gente vê ali aquilo que alimenta o fogo, as brasas, a lenha que se coloca, o combustível, etc. Ou seja, aquilo que é o nascedouro, aquilo que faz criar o fogo. Então a gente poderia ver nisso tudo aí uma ação como se fosse o Pai criando tudo. E lá no fogo, o fogo tem luz, não tem? Aquela chama de noite que ilumina. Então Jesus é a luz do mundo. Então quando eu olho ali eu vejo a luz. Aquela luz, aquela chama, não é a lenha, não é a brasa. Mas é fogueira. E tem uma coisa na fogueira que a gente não vê, o que que é? O que a gente não vê? O calor. Mas lá na fogueira tem o calor. E o Espírito Santo, nós poderíamos dizer, a gente não vê. Mas ele é esse calor que faz arder os nossos corações de amor por Jesus, de amor pela igreja, de amor pelos irmãos, de amor por Deus. É o Espírito Santo que caminha conosco com a igreja. O Pai fez a sua missão, o Criador está no céu, a gente reza daqui a pouco no credo. O Filho também está sentado à direita do Pai, já redimiu, nós vimos aí no mistério da ascensão aos céus. Permanece presente no meio de nós pela Eucaristia. Mas quem nos conduz, quem nos impulsiona é o Espírito Santo de Deus. E eu encerro, e todos os anos eu conto essa historiazinha, principalmente para vocês crianças entenderem um pouquinho, né? O que é esse mistério que a gente fala? É uma passagem muito famosa, todos vocês já ouviram, mas vamos ouvir de novo, né? É uma passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é um doutor da igreja, foi bispo, um santo, que é um dos maiores escritores, os maiores teólogos, se não o maior de toda a história da igreja, tamanha a profundidade dos seus escritos. E quando Agostinho foi estudar sobre a Santíssima Trindade, ele ficou ali absorto. Ele queria, porque queria entender, ele queria compreender, ele queria explicar, ele queria escrever sobre o mistério da Santíssima Trindade. E quanto mais ele lia, quanto mais ele se debruçava nos livros, mais a cabeça dele ficava confusa, menos ele entendia sobre a Santíssima Trindade. E aí um dia diz que Agostinho estava andando pela praia, na areia da praia, lá pensando, né? Sobre o mistério da Santíssima Trindade. E aí, de repente ele olha e ele vê uma criancinha, sei lá, 3, 4 aninhos, e aquela criança fez um buraquinho na areia, e ela corria lá no mar, e enchia uma canequinha de água, e vinha correndo, e colocava a canequinha de água dentro do buraco. E aí ela voltava lá para buscar mais água, só que quando ela chegava, o buraco estava vazio, porque a areia tinha chupado a água. E ela despejava outra canequinha e voltava correndo para pegar mais. E Santo Agostinho, olhando aquilo, menino, o que você está fazendo? E aquela criança olhou para Santo Agostinho e disse para ele, eu vou colocar toda essa água do mar dentro desse buraquinho. E Santo Agostinho olhou para aquela criança e disse, não perca tempo, que você não vai conseguir fazer isso. E a criança, olhando para Agostinho, disse, é mais fácil eu colocar toda essa água dentro desse buraquinho do que você entender o mistério da Santíssima Trindade.
E a criança desapareceu. Naquele momento, Agostinho entendeu que era um anjo que Deus enviava para dizer para ele que o mistério de Deus é insondável. Não tem explicação à luz da razão humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.